O ministério terreno do Senhor Jesus Cristo foi marcado pela realização de grandes milagres. Quando lemos os evangelhos, nós percebemos a quantidade de milagres realizadas pelo Senhor. Ele fez os mudos falarem, os surdos ouvirem, os cegos enxergarem, até mesmo os mortos voltarem à vida. Uma outra coisa que se destaca no ministério de Cristo são os seus ensinamentos. Quando você lê os evangelhos, você percebe a quantidade de verdade que Jesus ensinou e aplicou aos discípulos e também a todos aqueles que paravam para lhe ouvir. Jesus sempre aproveitou as oportunidades para aplicar as verdades do reino. Mas há uma outra coisa que se destaca no ministério de Cristo, que são as declarações acerca dele. Quando você lê os evangelhos, você percebe que no ministério de Cristo vão aparecer inúmeras declarações sobre ele. Declarações que foram feitas de fontes diferentes. Por exemplo, nós temos a declaração dos discípulos acerca dele. Não só uma, não só duas, mas inúmeras vezes os discípulos fizeram declarações acerca de Jesus. Uma delas é uma declaração feita por Pedro. Jesus, certa ocasião, percebe que alguns dos seus seguidores estão retornando para as suas casas, retornando aos seus afazeres, e Jesus então olha para os 12 e faz uma pergunta a eles, faz uma proposta a eles dizendo: por que vocês não fazem como estes que estão retornando para as suas casas? Pedro vai tomar a palavra e vai dizer: para quem ou para onde iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna? Essa é uma das inúmeras declarações dos discípulos acerca do Senhor Jesus. Mas o próprio Senhor Jesus também fez declarações sobre a sua pessoa. Nós vamos encontrar ele dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele também disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu, eu sou a água da vida. Mas também encontramos a declaração do Pai sobre o Filho. Você vai perceber nos evangelhos que as declarações, além de serem feitas pelos discípulos, pelo próprio Senhor Jesus, há uma declaração do Pai sobre o Filho também. Você se recorda que quando Jesus está no Jordão para ser batizado por João Batista, o texto diz que quando ele é batizado, o céu se abre, o Espírito desce e uma voz se ouve no céu. A voz do Pai fazendo uma declaração sobre o Filho. E a declaração do Pai é esta: este é o meu Filho amado em quem me comprazo. Nós temos nos evangelhos a declaração sobre Jesus de diferentes fontes. Dos discípulos, do próprio Senhor Jesus e do Pai fazendo uma declaração sobre o Filho. Por que eu estou lhe dizendo isso? Porque no capítulo 7 do Evangelho escrito por João, no versículo de número 57, nós temos uma declaração sobre Jesus. Essa declaração não vem dos discípulos, não vem de Jesus e não vem do Pai. Essa declaração vem de soldados romanos que estavam ali para prender o Senhor Jesus. Para que você entenda o contexto dessa declaração, você precisa entender o contexto do capítulo 7 do Evangelho escrito por João. O contexto do capítulo 7 é um contexto onde João narra uma festa comum, tradicional para os judeus, que é a festa dos tabernáculos. O texto vai dizer que Jesus chega quando a festa está pelo meio, na metade da festa. Jesus chega, se direciona ao templo e começa a ensinar no templo as verdades do reino e as verdades de seu Pai. Enquanto Jesus está ensinando, as pessoas que ali estão param para lhe ouvir. E os seus ensinamentos começam a gerar uma discussão naqueles que ouvem acerca de quem Jesus é. Uns estão dizendo ele verdadeiramente é o Messias, outros estão dizendo não tem como ele ser o Messias. Essa discussão gera um tumulto, gera uma confusão na festa, e os fariseus da época arrumam uma solução para acabar com aquela confusão. A solução que eles arrumam é prender Jesus
ou trazer Jesus preso sobre a acusação de blasfêmia. Eles encontram soldados e mandam estes soldados ir até onde Jesus estava para trazer Jesus preso. Só que quando os soldados chegam lá, Jesus está ensinando, Jesus está pregando, Jesus está mostrando as verdades do reino. No final do capítulo 7, o texto diz que os soldados retornam e retornam com uma declaração. Eles são enviados com uma missão, a missão de trazer Jesus preso sobre a acusação de blasfêmia, só que eles retornam com uma declaração. E a declaração que eles fazem é a seguinte: quando eles se encontram com os fariseus que o mandaram prender Jesus, os fariseus perguntam: cadê ele? Por que vocês não trouxeram? Os soldados vão dizer a seguinte frase: ninguém jamais falou como este homem fala. Essa declaração é uma declaração dos soldados acerca de Jesus. E a declaração que eles estão fazendo é que ninguém jamais falou como Jesus fala. Quando eles chegam lá, sobre a missão de trazer Jesus preso, eles param para ouvir Jesus falar. E à medida que Jesus vai falando, as palavras de Jesus vão transformando o coração destes homens, a ponto deles retornarem com esta declaração e dizer: ninguém jamais falou como este homem fala. E é sobre essa declaração, a declaração dos soldados, que eu gostaria de trazer uma mensagem ao seu coração nesse momento. Qual é a declaração dos soldados? Ninguém fala como Jesus. E por que ninguém fala como Jesus? Simplesmente porque nenhuma outra voz no universo tem a condição de fazer o que somente a voz de Jesus é capaz de realizar. A voz do presidente da República é uma voz que detém uma autoridade gigantesca, mas ela não faz o que a voz de Jesus é capaz de fazer. A voz do presidente dos Estados Unidos também detém uma autoridade enorme, mas ela não faz o que somente a voz de Jesus é capaz de realizar. E eu gostaria de dar aqui 4 exemplos a você do que somente a voz de Jesus é capaz de fazer. Primeiro, somente a voz de Jesus, a voz do Mestre, é capaz de acalmar as tempestades da vida. Somente a voz dele tem poder e autoridade para acalmar as tempestades da vida. Você se recorda do texto? A Bíblia diz que Jesus estava com os discípulos e disse a ele: entrem no barco, passemos para o outro lado. O texto vai dizer que Jesus está dormindo, e no momento em que Jesus está dormindo, os discípulos estão navegando e sobrevém uma grande tempestade. No momento em que a tempestade vem, Jesus está no barco, está dormindo, a sua natureza humana cansada, descansando. Mas os discípulos começam a lutar contra aquela tempestade. Você observa isso pelo fato de que eles correm até Jesus dizendo: mestre, tem uma tempestade aí fora, nós vamos perecer e o Senhor está aqui. Isso indica que os discípulos, que na sua maioria são pescadores, já enfrentaram inúmeras tempestades, fizeram de tudo para que aquele barco não viesse a afundar, mas perceberam que a sua experiência e a sua força não conseguiria acalmar aquela tempestade. O que eles fazem? Eles recorrem até Jesus. Chegam até onde Jesus estava e diz: mestre, tem uma tempestade aí fora e o Senhor está aqui dormindo. O texto diz que Jesus se levanta, vai na proa do barco e libera uma palavra. A palavra de Jesus é essa. O texto diz que ele fala ao mar. Ele disse ao mar: aquieta-te e acalma-te. É interessante observar isso aqui, porque Jesus não dá uma palavra diretiva aos discípulos. A palavra de Jesus é direcionada àquilo que está causando a tempestade. Ele se direciona para a origem do problema. Qual é a origem do problema? O vento que está causando a tempestade. E ele fala com aquilo que está causando a tempestade. Ele disse ao vento e disse ao mar: aquieta-te e acalma-te. O texto sagrado vai dizer que imediatamente,
Depois que Jesus fala, o mar acalma, o vento cessa e eles voltam a navegar em bonança. Olha que coisa maravilhosa. Olha que coisa interessante. A voz de Jesus acalmou a tempestade nesse dia. E não há nenhuma tempestade que tenha o poder, a capacidade de sufocar a voz de Jesus. Não tem tempestade que abafe a voz do Mestre. Não tem tempestade que sufoque a voz de Jesus. A tempestade pode ter o tamanho que tiver, a força que tiver, a grandeza que tiver, mas ela não sufoca a voz de Jesus. A voz do Mestre tem poder para acalmar qualquer tempestade da vida. Talvez você esteja assistindo este vídeo nesse momento e o período que você está vivendo é um período de turbulência, um período de tempestade, um período onde você está navegando e de repente algo inesperado aconteceu. Mas você precisa entender uma coisa: a voz de Jesus, a voz do seu Mestre, continua tendo o mesmo poder e o mesmo efeito sobre a tempestade. Eu volto a repetir: não há tempestade que sufoque a voz de Jesus. Não há tempestade que abafe a voz do Mestre. Basta só uma palavra dele, só uma palavra. Uma palavra dele é suficiente. O mar acalma, o vento cessa e a sua vida começa a navegar em bonança. Imagine quem olha para os discípulos entrando no barco, começando a navegar, e olha para o meio do mar a tempestade que se levanta. Os espectadores que estão de fora, alguns com certeza olham para o tamanho da tempestade e dizem: não chega do outro lado, não tem como vencer, eles vão perecer, a embarcação vai virar, o barco vai tombar. Só que esses espectadores não contam com a presença de Jesus no barco. E basta somente uma palavra dele. Só uma palavra dele é suficiente. O barco não afunda, o barco não vira, e a promessa dele de que chegariam do outro lado permanece de pé. Porque a voz dele tem poder para acalmar as tempestades da vida. Talvez o seu tempo seja um tempo de tempestade. Talvez o seu tempo seja um tempo onde você está enfrentando tempestades nesse momento. Mas entenda isto: a voz de Jesus ainda tem poder para acalmar qualquer tempestade da vida. Pense nisso. Receba esta palavra e Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.